É uma alegria sempre que eu venho a Monteiro, é uma alegria poder ministrar nessa igreja, poder ver o que Deus está fazendo, não somente aqui nessa cidade, mas em toda essa região. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 38. Nós vamos aprender algumas coisas essa noite sobre a unção do Espírito. O Senhor tem nos ungido, e essa unção do Espírito que está sobre nós e dentro de nós, nós precisamos compreender com exatidão o que isso significa, porque eu creio que essa unção vai cair sobre nós hoje à noite, mas é necessário que você entenda bem que Deus ungiu você. Atos capítulo 10, versículo 38, quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora vá lá para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. A Bíblia diz em Atos 10, 38, assim como Deus ungiu a Jesus, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Jesus foi ungido nessa terra, ele andou com o Espírito sem medida. O Espírito que estava sobre Jesus, que estava com ele, era o Espírito sem medida. Mas a Bíblia diz também que nós fomos ungidos. Amém? Assim como Deus ungiu a Jesus, a Bíblia diz que também nós fomos ungidos. A única diferença é que o Espírito que está sobre nós e dentro de nós é com medida, mas nós fomos ungidos. E nós vamos entender essa noite o que é que essa unção significa. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações, ou em nosso coração, como diz algumas traduções. É interessante isso, quando você começa a olhar essa questão da unção, quando você começa a olhar o que isso significa, nós vemos pessoas hoje falam tanto, culto ungido, pregador ungido, eu vejo pessoas falando tanto sobre unção, mas nós precisamos compreender o que isso significa, porque quando você entende uma verdade, e aquela verdade ela cai dentro do seu coração, e ela é estabelecida na sua vida, você vai começar a andar e a desfrutar daquilo que essa verdade significa, daquilo que essa verdade diz. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. Agora, esse conhecimento que Jesus estava falando, não é só você saber na cabeça, não é só você conhecer na cabeça. Eu conheço um monte de gente que entende muita coisa na cabeça, que pode dar uma aula para você de um monte de coisa, mas essa verdade, ela não pode estar somente na sua cabeça, essa verdade tem que descer ao seu coração. Quando essa verdade desce no seu coração, e ela está estabelecida dentro de você, sua vida não vai ser mais a mesma. Você não vai andar mais do mesmo jeito, você não vai se comportar do mesmo jeito, você não vai poder ficar do mesmo jeito, porque essa verdade da palavra de Deus está estabelecida dentro de você. Agora, quando nós olhamos para a unção no Velho Testamento, unção lá na Velha Aliança, significava untar. Quando a Bíblia diz e ungiu, significava que foi untado. Havia um unguento que era colocado sobre uma pessoa ou sobre um objeto. Na Velha Aliança, a unção era usada para consagrar algumas coisas ao Senhor, para separar pessoas para fazerem uma obra para o Senhor. Quando você olha para aquilo que a Bíblia diz na Velha Aliança, a Bíblia diz na Velha Aliança que apenas 3 grupos de pessoas eram ungidas, ou eram separadas para o uso exclusivo de Deus. A Bíblia diz que o sacerdote era separado para o uso exclusivo de Deus. A Bíblia diz que o profeta era separado para o uso exclusivo de Deus. A Bíblia diz que o rei era separado para o uso exclusivo de Deus. Lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que quando algo era ungido, ele era separado, ele agora estava consagrado ao Senhor.
Esses 3 tipos de pessoas que eu estou falando com você, o rei, o sacerdote e o profeta, eles eram ungidos, eles eram separados, eles eram colocados para poderem operar, para poderem servir a Deus e operar debaixo da unção para aquela aliança. Mas nós estamos na nova aliança, diga, estamos na nova aliança. E na nova aliança, o Espírito, ele também vem sobre nós e dentro de nós. Quando Jesus diz lá em João capítulo 14, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou dar para vocês um outro Consolador. Ele disse: eu vou derramar sobre vocês o Espírito vai vir morar dentro de você. Agora eu quero que você entenda essa verdade. Na velha aliança, o Espírito estava sobre as pessoas, não morava dentro das pessoas. Elas eram ungidas para fazer um trabalho, mas o Espírito estava sobre ela. Mas na nova aliança, o Espírito agora habita dentro de você. Quando a Bíblia diz que o Espírito habita dentro de você, aí Pedro, fazendo aquela pregação, aquele discurso lá em Atos capítulo 10, ele estava dizendo: olha, da mesma forma que Deus ungiu a Jesus, Deus ungiu você. Da mesma forma que Deus derramou o Espírito sobre Jesus, Deus derramou sobre você. Jesus disse: você não vai ficar só, você não vai ficar órfão, o Espírito vai vir habitar dentro de você. Agora não é mais só sobre você, não é como na antiga aliança, agora está dentro de você. Eu não sei de você, mas eu tenho alguns personagens preferidos no Velho Testamento, e eu gosto muito da história de Abraão. E talvez você como eu quero pensar que quando eu chegar no céu eu vou encontrar Abraão. E talvez você, assim como eu, vai encontrar Abraão e vai dizer: ó Abraão, eu li a sua história, quantas vezes eu li sobre o seu testemunho de fé, sobre como Deus falou com você, sobre como Deus guiou você, sobre como Deus conduziu você para aquela terra. E Abraão vai falar com você, dizendo: tudo isso é muito bonito e maravilhoso, mas como é ter ele morando dentro de você? As pessoas no Velho Testamento, eles viram de longe, eles olharam a promessa, eles viram a promessa, mas eu e você temos o cumprimento da promessa nas nossas vidas. Eu e você temos o Espírito morando dentro de nós. Agora isso é interessante porque quando a Bíblia diz que o Espírito está morando dentro de nós, quando a Bíblia diz que nós fomos ungidos, a Bíblia diz em 2 Coríntios que nós fomos ungidos, assim como Jesus foi ungido, assim como Jesus andou, assim como Jesus foi, por onde Jesus passava as coisas aconteciam. Deus ungiu a mim e a você. Deus ungiu eu e você com o Espírito Santo. Para onde nós passarmos, coisas acontecerem. Sabe, você vai chegar em lugares em que pessoas estão com as vidas destruídas e você vai pregar a palavra, e a palavra que sair da sua boca, por causa da unção do Espírito, vai quebrar o jugo que está sobre a vida daquelas pessoas e elas vão ser transformadas. Porque você tem o Espírito dentro de você, você vai poder ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, há tantas coisas que nós poderíamos falar sobre os benefícios do Espírito morar dentro de você. Mas eu quero te ensinar algumas verdades essa noite. Quando você é ungido, há um propósito nessa unção. Deus ungiu as pessoas na nova aliança com um propósito. Deus não simplesmente ungiu as pessoas para que elas fossem cheias de poder, ou elas ficassem cheias de poder para poder simplesmente andar por aí sem fazer nada. Não, quando Deus ungiu, Ele tinha um propósito. Se você lembra bem, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, quando Jesus falou com os discípulos, Ele disse: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Jesus disse: mas virá sobre vós o Espírito Santo, vai vir sobre você o Espírito Santo, e vai te ungir com poder, para você fazer algo.
A palavra poder que aparece lá é dunamis, que significa poder real, da onde vem a nossa palavra dinamite. A Bíblia diz que eu e você, quando fomos ungidos pelo Espírito, a Bíblia diz que eu e você, quando o Espírito veio habitar dentro de nós fomos ungidos pelo Espírito. Quando você é batizado no Espírito Santo, você é carregado de poder. Agora, há um propósito para isso. Diga, tem um propósito. Às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas pensam que a única função do Espírito Santo é estar dentro de você, para que você possa dizer, olha, eu sou ungido. Não, há um propósito do Espírito estar dentro de você. Há um propósito de nós sermos ungidos. Amém? Agora, quando o Espírito veio morar dentro de você, a primeira coisa que aconteceu é que você foi separado. Diga, eu fui separado. Amém? Se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 22, Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 22, você vai ver que quando alguém era ungido, ele era separado. Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 22. Êxodo 30, 22. Quantos acharam? Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das excelentes especiarias de mirra, fluída 500 ciclos, e cinamomo odoso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim. Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro e todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar de holocausto, com todos os seus utensílios, e a bacia de suporte. Assim consagrarás essas coisas, para que sejam santas. Tudo o que tocar neles será santo. Também ungirás Arão e os seus filhos, e o consagrarás, para que eles sejam sacerdotes, e dirás aos filhos de Israel: esse vos será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Agora a Bíblia está dizendo aqui, Deus disse para Moisés como ele deveria fazer. Ele deveria preparar aquele óleo sagrado, e ele preparando aquele óleo, ele ia ungir os utensílios, e ele ia ungir as pessoas. Para quê? Em primeiro lugar, para separá-los. Sabe, meu irmão, quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, a Bíblia diz que ele é o penhor, a Bíblia diz que ele foi colocado como selo. Quando o Espírito vem morar dentro de você, ele separou você para o uso exclusivo de Deus. Quando o Espírito vem morar dentro de você, ele separou você para andar nessa terra como alguém ungido por Deus. Agora, muitas vezes nós não entendemos isso, e às vezes achamos que podemos andar de qualquer jeito, andar de qualquer forma, mas a Bíblia diz que o Espírito que habita dentro de você tem ciúmes de você. Você não pode andar de qualquer jeito, você não pode andar de qualquer forma, porque você foi separado por Deus para uso exclusivo dele. Você é dele. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu sou dele. Agora a Bíblia diz, e eu gosto do que diz lá em Atos capítulo 13. A Bíblia diz, quando fala sobre Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé estavam servindo na igreja de Antioquia, e diz: e jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Sabe, a Bíblia diz que eles foram separados para a obra que Deus havia chamado eles.
E Paulo e Barnabé foram enviados. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite, a unção do Espírito que está dentro de você, separou você. Amém? Você é alguém separado. Você é alguém que foi separado para o uso exclusivo de Deus. Você é alguém que foi consagrado para o uso exclusivo de Deus. É por isso que pecado não combina com a nossa vida. É por isso que Deus nos chama a andar numa vida de santidade. Porque santidade combina com o nosso Deus. Pecado não combina com o nosso Deus. Porque a vida de santidade vai mostrar para as pessoas que você é alguém separado. Que você foi separado por Ele para o uso exclusivo dEle. Essa é a primeira coisa que a unção do Espírito vai fazer de você, em você. A segunda coisa que a unção do Espírito vai fazer em você, ela vai te habilitar para andar nessa terra de uma forma vitoriosa. A unção do Espírito vai habilitar você, a unção do Espírito vai trazer para você. Agora eu gosto do que Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 21 diz. A Bíblia diz, quando Jesus pegou o livro e ele leu, diz que estava escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdades os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Sabe, quando o Espírito veio habitar dentro de você, você foi habilitado para poder andar nessa terra, e onde você chegar, você tem autoridade de Deus para anunciar as boas novas. Você foi ungido por Deus para anunciar como arauto. Você foi ungido por Deus como alguém que onde você chegar, você vai falar aquilo que a palavra diz. Agora é importante você entender isso. Quando a palavra sai de dentro de você, o Espírito cai sobre ela e a vida é gerada. Não pode ficar do mesmo jeito, porque a palavra de Deus tem poder. Você foi habilitado. Eu olho para a vida de Paulo, e é interessante olhar para a vida de Paulo. Quando Paulo estava aqui, por onde ele passava, coisas aconteciam. Aí você disse: ah, pastor, mas Paulo era um grande apóstolo. Não, eu posso mostrar para você a vida de Ananias. A Bíblia fala sobre Ananias, Atos capítulo 9. Ananias era um discípulo do Senhor, e a Bíblia diz que Ananias foi o homem usado por Deus para orar sobre Paulo, para ministrar sobre Paulo, para que aquela cegueira que estava sobre ele pudesse sair. Ananias foi aquele homem que Deus usou para ministrar na vida de Paulo. Agora, quem é Ananias? A Bíblia diz, um discípulo. Ananias era só um discípulo. Se você ler lá em Atos capítulo 9, a Bíblia não vai dizer de onde Ananias veio, não vai dizer para onde Ananias foi, não vai falar nada sobre o ministério de Ananias. Ele era apenas um discípulo. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, meu irmão, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você foi habilitado. Não importa se você tem um chamado nos 5 dons ministeriais ou não. Se você é apenas um crente, eu não tenho um chamado, eu sou só um crente na igreja, você é habilitado por Deus. Aonde você chegar, coisas vão acontecer. Deus habilitou você. Deus colocou dentro de você poder sobrenatural. Agora, às vezes não entendemos isso e achamos que somos seres normais, somos pessoas normais. Às vezes, diante de algumas circunstâncias, nós ficamos pensando: rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu sou só um crente. Não, meu irmão, você não é só um crente. Você é alguém que transporta o poder de Deus. Você é aquele que diz em 2 Coríntios capítulo 5, embaixador do reino de Deus aqui nessa terra. Um embaixador do reino. O que é um embaixador? É o mais alto cargo de representatividade numa nação estrangeira. A Bíblia diz que eu e você não somos da terra, nós somos dos céus.
Pedro disse que nós somos peregrinos aqui nessa terra, mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós somos embaixadores do Senhor aqui, nós somos arautos do Senhor aqui, nós fomos habilitados por Deus para transportar essa palavra de poder. Então o que é que a unção fez? Você foi ungido, a unção te separou e a unção te habilitou. Você está habilitado. Quando alguém é habilitado, ele tem a permissão para fazer aquilo que ele foi habilitado. Eu não sei quantos aqui dirigem, mas quando você aprende a dirigir e você recebe a sua habilitação, a sua carteira de habilitação, você está apto para conduzir um veículo para onde você quiser. Aquela habilitação te dá o direito, te concede o direito de você poder pilotar aquele veículo, dirigir aquele veículo. Sabe, meu irmão, Deus disse que você é habilitado. Deus disse que o Espírito que está dentro de você habilita você para poder ministrar nessa terra. Agora o Espírito não só separou, a unção não só separa, a unção não só habilita, a unção também transforma. Sabe, meu irmão, quando você foi ungido, se você entender e se você começar a andar nessas verdades, se você deixar a palavra de Deus fluir dentro de você, se você deixar a palavra de Deus diante de você, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. A palavra dentro de nós e a unção do Espírito começa a forjar dentro de nós uma nova identidade. Você começa a entender o que a palavra diz e você começa a andar e a se comportar de uma forma diferente. Sabe, você pode ver muitos exemplos de pessoas que, quando a unção veio sobre eles foram transformados. Você pode ver Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava com Jesus, andou com Jesus, serviu a Jesus. Pedro estava lá todo o tempo, quando o ministério de Jesus estava aqui na terra, quando Jesus estava aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus falou com ele, disse: olha, Pedro, você vai me negar, você vai 3 vezes me negar. Pedro disse: que é isso, Senhor? Eu estou disposto a ir como você, até para a morte. Que conversa é essa? Eu estou disponível para ir com você, aonde você quiser. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus de longe. E aí Jesus estava sendo julgado, e Pedro estava lá amedrontado. Pedro ainda estava com uma velha identidade de um homem derrotado, de um homem com medo. E a Bíblia diz que Jesus sendo interrogado, e uma pessoa chega para Pedro e diz: tu és um deles. Pedro disse: não sou. E aí Pedro sai daquele lugar, vai para um outro lugar, e uma moça chega e diz: eu te conheci, você é um deles. E Pedro disse: não sou. E aí fizeram uma fogueira, Pedro foi para perto da fogueira, e quando ele estava lá perto da fogueira, alguém chega e diz: estou conhecendo você, estou sabendo quem você é. Você é um deles também. Aí Lucas, que registrou esse episódio, ele disse que Pedro começa a praguejar, a gritar, a dizer: não sou. E ele faz isso tão alto que chama a atenção de Jesus. E Jesus olha para Pedro. E Pedro agora fica envergonhado e sai daquele lugar para chorar amargamente. Mas Jesus ressuscita ao 3º dia. E quando Jesus ressuscitou, e ele falou com a mulher, e depois falou com aquela mulher, e falou com os discípulos, e ele disse à mulher: vai, diz aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Mas aí aquele Pedro, lá em Atos capítulo 2, ele é batizado com o Espírito Santo. Aquele Pedro que era amedrontado, aquele Pedro que não sabia o que fazer diante das circunstâncias, o Espírito vem morar dentro dele, o Espírito vem habitar dentro dele, e ele é batizado com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. E aquele mesmo Pedro, em Atos capítulo 2, ele prega uma mensagem, e ele diz para os sacerdotes: vocês mataram a Jesus, vocês
Vocês crucificaram Jesus, ele agora é ousado. Se você ler a história, a Bíblia não fala como Pedro morreu, mas a tradição diz que Pedro, ao ser crucificado, ele ia ser crucificado, e eles chegaram para crucificar Pedro, e Pedro disse: olha, eu não quero ser crucificado como meu mestre foi. Se vocês querem me crucificar, pode me crucificar de uma outra forma. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo, porque Pedro agora era ousado, era transformado. A unção transforma a sua vida. A unção transforma você. Amém? A unção transforma você. Se você ver lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz, falando sobre Davi, a Bíblia diz que Davi era ungido, e diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. Aí você começa a ver a vida de Davi, ele não é mais o mesmo. A unção, ela tem poder para gerar em você uma identidade. Ela tem poder para trazer para você uma nova identidade. Você vai agarrando a palavra, e aquela palavra que vai sendo estabelecida dentro de você, aquela palavra que vai sendo colocada dentro de você, ela vai moldar você, e ela vai fazer com que você tenha uma identidade transformada. Sabe, meu irmão, isso é poderoso. Talvez a gente não entenda a plenitude disso, mas isso é poderoso. Nós estivemos agora recentemente no Oriente Médio, e é tão interessante, você vê países como o Irã, países do Oriente Médio perseguindo os cristãos, mas a unção que está dentro deles pode perseguir, pode dizer que vai matar, pode prender, mas a unção que está dentro deles transformou a vida daquelas pessoas. Eles não voltam atrás, eles não se rendem, eles não se entregam. Eu fiquei impressionado. Nós estávamos no Líbano, e algumas pessoas da Síria estavam lá, e é tão interessante como pessoas que foram cheias do Espírito Santo, elas estavam voltando para a Síria em guerra, elas estavam indo para a Síria que estava em guerra, enquanto muitos estavam fugindo, elas estavam voltando, porque elas sabiam: aquilo que eu tenho pode transformar a vida das pessoas, pode mudar a vida das pessoas. A unção transforma você. Você está aqui? A unção transforma você. A unção faz com que você fique cheio de ousadia. Agora veja Atos capítulo 4. A Bíblia diz que pegaram os discípulos, prenderam os discípulos, bateram neles e disseram: nunca mais pregue no nome de Jesus. Uma surra boa. Sabe, meus irmãos, os romanos, eles eram especialistas em pisa. Eles sabiam dar uma pisa boa, aquela caprichada, aquela que o sujeito, como a gente diz aqui no sertão, fica só arquejando, nem morre nem fica vivo. Eles sabiam como bater, mas bater firme. E pegaram os discípulos, bateram nos discípulos, disseram: não pregue mais nesse nome, não fale mais nesse nome. Soltaram os discípulos. Atos capítulo 4 diz que eles foram para o lugar onde os irmãos estavam reunidos em oração. Quando chegaram lá, eles começaram a orar, dizendo: Senhor, dá mais ousadia, Senhor, derrama sobre nós ainda mais. Aí a Bíblia diz no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A unção transforma você. A unção muda a sua vida. A unção de Deus que está dentro de você e sobre você muda a sua vida, faz com que você seja uma pessoa diferente. Amém? Agora, a unção não só separa, a unção não só habilita, a unção não só transforma, a unção também ensina.
Sabe, meu irmão, tem coisas que você vai aprender ouvindo outras pessoas ensinando, mas tem coisas que você vai agarrar pelo Espírito. Tem coisas que o Senhor vai compartilhar com você, tem revelações que Deus vai compartilhar com você, tem coisas que você vai derramar que Deus vai derramar dentro de você, e você vai agarrar aquilo pelo Espírito. Agora, isso é interessante, porque a Bíblia diz que nós fomos separados por Deus, Deus nos habilitou, Deus nos transforma pelo Espírito, mas Ele também nos ensina aquela verdade que transforma as nossas vidas. Veja 1 João, abra sua Bíblia lá em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 27. 1 João capítulo 2, versículo 27. A Bíblia diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Agora, a primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei pensando, como a Bíblia diz que nós não temos necessidade que nos ensine? A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu apóstolo, Deus deu profetas, evangelistas, pastores, mestres. A Bíblia diz que Deus ungiu essas pessoas para poder treinar o corpo de Cristo, ministrar ao corpo de Cristo. A Bíblia diz que esses ministérios foram dados para o corpo de Cristo, para poder preparar o corpo, habilitar o corpo para crescer, para amadurecer naquilo que a palavra diz. Como 1 João diz que nós não precisamos que ninguém nos ensine, será uma contradição? Não. Na verdade, o que João está dizendo aqui, meu irmão, é que tem coisas que você aprende com alguém falando, mas tem coisas que você agarra pelo Espírito. Sabe, eu posso ensinar para você sobre oração. E nós podemos fazer uma escola de oração, e durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu te ensinar sobre a oração, mas eu não posso te ensinar a orar. O relógio, ele tem o poder de te despertar, mas ele não tem o poder de te levantar. O farol, o sinal, ele vermelho, ele tem o poder de te despertar para não passar, mas é você quem decide se vai parar ou se vai avançar. Agora, se você avança, você pode provocar um acidente e colher o fruto da desobediência. Mas quando você obedece, você vai colher o fruto. Sabe, meu irmão, tem coisas em Deus que você vai agarrar. Tem coisas em Deus que você vai agarrar pelo Espírito. Deus vai derramar dentro de você. Você convivendo com pessoas, você vai agarrar aquilo delas. Sabe, eu posso te ensinar sobre profecia, mas eu não posso te ensinar a profetizar. Não, eu vou ensinar como você liga o botão para dar a profecia. Não existe isso. Eu posso te ensinar sobre a profecia e dizer, olha, a profecia é assim, a profecia é desse jeito, a profecia é dessa forma, assim como oração. Mas, meu irmão, quando você fica perto de alguém afogueado, quando você fica perto de alguém que ora, quando você fica perto de alguém que busca, você começa a ficar animado e você quer buscar também, você quer orar também. Da mesma forma que Paulo disse, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe, ficar perto de gente carnal faz com que você fique carnal também. Ficar perto de gente que não quer nada com Deus faz com que você também não queira. Mas quando você está perto de gente afogueada, eu não sei de você, mas nesses últimos anos eu tenho separado muito bem quem eu quero estar perto. Porque eu quero estar perto de gente que me leva para cima. Eu quero estar perto de gente que diz, ore mais, busque mais, intensifique mais sua vida de oração, intensifique mais sua vida de santidade, intensifique mais sua vida com Deus. A unção que está dentro de você, ela vai
te ensinar sobre aquilo que a Bíblia diz. A unção que está dentro de você, ela vai ensinar você para que você possa andar nessas verdades da palavra que vai transformar a sua vida e vai afetar a vida das outras pessoas. Mas o grande problema, meu irmão, é que muitas vezes você tem um Espírito dentro de você, ele habita dentro de você, ele mora dentro de você, ele está com você todo o tempo, mas nós desconsideramos essa realidade. E às vezes nós andamos como pessoas naturais, nós vivemos como pessoas naturais, mas você não é natural, você é sobrenatural. Você não pode ser natural, porque o Espírito da aliança mora dentro de você. Você não pode ser natural, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele não se hospeda dentro de você, ele habita dentro de você. Agora, quando a gente tem essa realidade e você começa a entender, ele me separou, ele me habilitou, a palavra que está dentro de mim por causa da unção do Espírito está me transformando, está transformando a minha vida, ele está me ensinando sobre como eu devo andar, como eu devo agir. Quando você cria essa consciência, você vai andar num outro estilo de vida. E aí, quando você está numa conferência como essa, e o Espírito vem, e ele começa a se manifestar, e ele começa a se mover, sabe, meu irmão, você vai receber de uma forma mais profunda. Aquilo vai causar mudanças em você. Sabe, quando o Espírito se move, tem áreas da nossa vida que vão ser chacoalhadas. Tem áreas da nossa vida que vão ser quebradas. Tem coisas na nossa vida que às vezes são entulhos, que estão atravancando da unção de Deus fluir, e o mover do Espírito vai remover essas coisas, e o poder de Deus vai fluir através das nossas vidas. A palavra e o Espírito. Diga: a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito andam juntas. Porque, meu irmão, eu queria que o grupo de louvor viesse para cá, e eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus, ela tem poder. Mas por que a palavra de Deus tem poder? Esses dias eu estava viajando, e nós estávamos lá no Oriente Médio, e eu tive a oportunidade de estar com algumas pessoas que eram muçulmanas. E eu vi alguns livros sagrados do Islã, o Alcorão. E eu peguei no Alcorão, e eu vi o Alcorão. E aquele livro é um livro interessante, tem histórias interessantes. E eu peguei naquele livro, aquele livro parece para aquele povo algo tão precioso. Mas aquele livro é só palavra. É só palavra. É só uma palavra. Mas quando eu olho para o nosso livro sagrado, a Bíblia, não é só uma palavra, porque por trás da palavra há o Espírito. Por trás da palavra há um Deus poderoso que vela sobre ela para cumprir. Por trás da palavra há um Deus majestoso que está operando no nosso meio. A palavra e o Espírito. A palavra, ela vem para estabelecer você. A palavra vem para libertar você. Mas o Espírito, ele vem para que quando essa palavra saia da sua boca, ela sai com poder. Não é sua palavra, é a palavra de Deus. Diga: não é minha palavra, é a palavra de Deus. Diga: o Espírito e a palavra andam juntos. E situações estão acontecendo na sua vida. Pastor, você está operando no dom do Espírito agora? Não, estou operando na minha própria inteligência. Porque eu sei que uma multidão de pessoas dessa, há tantas situações que estão agindo sobre você, vindo contra você. Mas sabe, o Espírito que está em mim e que está em você, ele tem poder de transformar as situações.
Talvez você chegou aqui e coisas se levantaram na sua casa, na sua família. Talvez você chegou aqui e coisas se levantaram no seu trabalho. Talvez você chegou aqui e coisas se levantaram contra você. Sabe, alguns meses atrás o diabo tentou me matar. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Mas a palavra viva que estava dentro de mim se levantou. E quando eu estava lá no hospital, e o médico falou comigo, e ele disse: rapaz, nós precisamos achar o que está provocando isso com você. E naquela hora, quando ele disse para mim: é uma situação grave, aquela palavra se levantou dentro de mim: maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. E essa palavra era tão viva, tão viva, tão viva, tão poderosa. E eu comecei a declarar o que a palavra diz: eu sou curado, eu sou estabelecido, não vou morrer, não vou morrer, ainda tenho muita coisa para fazer, não vou morrer, mas vou viver para contar os feitos do Senhor. A palavra viva se levantando dentro de você.